Boa noite. Eu não sei qual é o horário que você me assiste neste momento. Seja qual for o horário, muito obrigado por sua audiência. Quem vos fala é professor Alípio Filho, de Manaus, no Amazonas. Sou professor universitário na Universidade do Estado do Amazonas e também conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Bem, aqui são as minhas aulas, né? Se você está me assistindo pela primeira vez, eu separei 30 aulas para compartilhar com o grupo, com a sociedade em geral, aulas relacionadas à contabilidade pública. Então eu estou mostrando, através dela, como que as principais transações do setor público são contabilizadas por uma entidade governamental. Essa é a finalidade. São aulas 0800, são aulas que você pode assistir quantas vezes você quiser e são aulas também que você pode baixar o material. Tá? Então, eu não sei de onde é que você está me assistindo agora, do Amazonas ou fora do estado, mas qualquer que seja a região, você pode então buscar esse material. E aqui eu vou pedir para o Samuel colocar já aqui no vídeo o QR Code que vai te direcionar para o site das aulas. Nesse site você tem o acesso a todas as aulas por título e em cada título você vai buscar a aula gravada com o link para o meu canal no YouTube e também o material que você vai baixar diretamente. Esse material está em PDF e a sugestão é que, antes de assistir a aula, você então baixa esse material, imprima e quando for fazer a aula, quando for assistir a aula, você pode então reproduzir nesse material exatamente o que eu estou fazendo aqui no estúdio. Tá? Então, a gente transforma esse estúdio aqui numa sala de aula, numa mini sala de aula, tá bom? Com isso, você vai ter um material para guardar, para arquivar e para consultar no futuro. Eu não sei qual é a finalidade que você me assiste. Se você é um bacharel em contabilidade, já concluiu o curso, mas quer então cobrir algumas lacunas que ficou no passado, no setor público, eu não sei se você ainda é um acadêmico de contabilidade e agora está lidando com essa disciplina. Também não sei se você precisa desses conceitos porque está se preparando para um concurso público ou se você já é um profissional da área e quer aprender mais sobre contabilidade pública. Muitas vezes, o profissional do setor público, ele tem uma visão particionada da contabilidade pública. Como assim? Às vezes ele trabalha no setor que apenas empenha a despesa, mas ele não sabe como é contabilizada a arrecadação da receita. Né? Então, existe essa situação. Ou então vice-versa, né? Ele trabalha no setor que apenas arrecada a receita, então ele sabe muito sobre a arrecadação da receita pública, mas carece de informações relacionadas ao pagamento ou à liquidação ou ao empenhamento dessa despesa. Então, as coisas acontecem assim no setor público, são todas fragmentadas. Aqui você vai ter uma visão geral de tudo. Então, a virtude do curso é exatamente essa, né? Te colocar em contato com o geral, para que você tenha uma ideia abrangente sobre como que a contabilidade estrutura, registra, discrimina, contabilmente falando, as transações, as operações que ocorrem no setor público. Então, essa é a nossa 14ª aula, no total de 30. Como eu falei, no site que você vai acessar via QR Code, você vai ter o título das contas, o título das aulas, e em cada título você vai buscar a aula gravada, juntamente com o material em PDF. Então, tudo 0800. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Bem, nós vamos trabalhar com a contabilização da arrecadação da receita. Mas essa receita é uma receita que não tem vencimento previsto em lei, regulamento ou contrato. E essa receita ela não passa pelo estágio do lançamento. Na aula passada, eu foquei
justamente numa receita que é muito parecida com essa, que é a arrecadação da receita, em que existe um vencimento previsto em lei, regulamento ou contrato, conforme determinado lá no artigo 52 da Lei 4.320 de 64. Então eu vou trazer um pouquinho da aula passada na aula de hoje para você então perceber a diferença e a gente vai avançar então no registro contábil dessa modalidade de receita orçamentária. Bacana? Bem, como eu sempre faço, eu não posso deixar de agradecer às pessoas que me apoiam nesse projeto de compartilhar conhecimento com o Brasil. Primeiramente, meu amigo Elcimar Freitas, por me ceder o estúdio. Nós estamos gerando essas imagens a partir desse estúdio aqui, né, transformando esse estúdio numa sala de aula em que vocês são os alunos e eu sou o professor. Bem, gostaria de agradecer também ao apoio do Cátedra de Brasília, na pessoa do ministro André Luiz, da presidente da nossa Audicom, da qual faço parte, que é a Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Brasil, presidente Belene Cunha, e também do presidente André Caria, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Amazonas. Então, na pessoa de todos eles, eu agradeço o apoio às suas respectivas equipes. Bem, sem muitas delongas, vamos então para a aula de hoje. Repisando, eu vou tratar da contabilização da receita orçamentária sem vencimento. Sem vencimento. Como é que eu encontro isso? Samuel vai dar uma força aqui, já me colocar aí na tela o conteúdo da aula de hoje, que a gente então vai discorrer sobre esse tema. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Qual é a pergunta que não quer calar? O que são receitas orçamentárias sem vencimento? Como é que eu posso entender isso? Mas as receitas orçamentárias, todas elas não têm vencimento? Né? É isso que eu vou explicar para você agora, tá? Então vamos lá. Presta atenção nessas duas modalidades de receita. As duas são receitas municipais. De um lado eu tenho o IPTU e de outro lado eu tenho o Imposto sobre Serviços. O IPTU, diferente do ISS, ele possui um vencimento, enquanto que o ISS não tem vencimento. Aí você me pergunta, mas quando o sujeito vai pagar, o contribuinte do ISS vai pagar esse imposto para uma prefeitura, ele tem uma data de vencimento. Bem, eu não estou me referindo exatamente nesse momento a essa data de vencimento. Tá? É alguma coisa que acontece antes disso. Preste atenção na próxima tela. Olha só, quando começa o ano, a prefeitura encaminha o carnê do IPTU para a sua residência, correto? Significa dizer que você já está devendo, a partir do momento em que recebe esse carnê, para a prefeitura de Manaus. Veja que você não fez absolutamente nada, não desenvolveu nenhuma atividade econômica, não pagou, não registrou, não fez nada. Simplesmente a tua condição de contribuinte do IPTU te leva a se tornar também um devedor do IPTU perante a prefeitura. É essa a condição. Então, existem várias receitas orçamentárias que têm essa particularidade, que guardam essas características. Um outro exemplo são as transferências constitucionais e legais. Por exemplo, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. Né? Então, esse recurso sai lá do governo federal, né, para, no caso aí, a prefeitura ou para um estado. Tudo bem? Então, na verdade, é como se a União devesse já esse valor para os estados e para os municípios. Né? E a prefeitura e o estado, nessa condição de credor ou de credores, tem que, então, fazer um lançamento contábil reconhecendo esse direito a receber, né? Que é o tema, o que foi o tema da aula passada.
que eu tratei exatamente disso. Então, se você perdeu essa aula, vai lá no site das aulas, clica lá na terceira aula do terceiro módulo e você vai conhecer mais sobre essa modalidade de receita. Então, grosso modo, nesse caso aqui, é como se a prefeitura vendesse a prazo, tá? E aí tem o direito a receber pelo dinheiro, né? Pelo valor da venda. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma empresa, quando ela vende mercadorias a prazo, ela vai usar a conta créditos, duplicatas a receber, contas a receber, a conta clientes, e essa conta vai representar o direito da empresa em receber o recurso no futuro. É uma venda a prazo, em que há a entrega do produto, mas não há a contrapartida financeira naquele momento. Essa contrapartida vai acontecer no futuro. Então é mais ou menos isso que acontece com essas modalidades de receita no setor público. O dinheiro veio depois, porém o ente federativo já tem que fazer o seu registro contábil, garantindo ou registrando o seu direito a receber do contribuinte. Bacana? De outro lado, nós temos aqui o ISS, que de uma maneira clássica ou tradicional é um imposto que não tem data de vencimento. Vou dizer por quê. Então, quando começa o ano, digamos que eu tenho lá o proprietário de um cinema, de uma rede de cinemas, tá? Diferentemente do que acontece com o IPTU, ele não recebe uma cobrança logo no início do ano, tá? Não recebe. Por quê? Porque para que ele seja cobrado, é preciso que haja uma coisa chamada fato gerador do imposto, tá? E para que ocorra o fato gerador do imposto, é preciso então que esse empreendedor realize alguma atividade econômica. E aqui eu estou colocando algumas dessas atividades, né? Deixa eu só frisar aqui. Por exemplo, ele vendeu alguns bilhetes para o seu público, né? E em torno ou sobre esse faturamento aqui, 20, 30, 40, 55. 55 unidades monetárias vai incidir então o ISS. Só que para que esse ISS incida, é preciso então que ele desenvolva uma atividade econômica cristalizada no ato de entrega do bilhete e receber a contrapartida financeira. Então, isso faz com que o ISS, nessa condição, nesse contexto, se torne diferente do IPTU. Deu para entender? Então, aqui eu não tenho uma receita que tenha um vencimento de imediato, quando começa o ano, diferentemente do IPTU. Aqui é preciso que o empreendedor realize alguma atividade econômica para então gerar esse imposto. Acontece a mesma coisa, por exemplo, com o imposto sobre a renda, com o IPI, né, com o ICMS. Então, essas categorias de receitas se enquadram nesse segundo plano aqui, em que não há como se saber qual é a data de vencimento. Só vai se saber depois que a mercadoria for circular, depois que o produto industrializado for ser transacionado, depois que o serviço for prestado. Então aqui está bem clara a diferença entre um e outro. Na aula de hoje eu vou tratar exatamente dessa condição aqui, pessoal. Olha só, do ISS, tá? É aqui que a gente vai trabalhar os registros contábeis. Eu vou mostrar para você, nesse caso, quando ou como que a contabilidade registra esses fatos. Vamos lá. Aula exercício 4, módulo 3. Bem, aqui nós temos duas informações. A primeira, de natureza orçamentária, e a segunda, de natureza patrimonial. Tá? Nesse momento agora, nós vamos trabalhar com a contabilização da informação de natureza orçamentária. Então, vamos lá. Bem, o que nós vamos contabilizar aqui? Tá? Deixa eu dar agora um corte, depois a gente volta para cá. Deixa eu apresentar uma coisa que eu ainda não apresentei para vocês, que é
a nossa apostila de onde eu tirei esse print, tá? Então, lá naquele site das aulas que você viu lá agora no início, através daquele QR Code, você vai acessar esse material aqui, ó. Então, eu apresento, eu disponibilizo para você um PDF e aqui estão os exercícios que eu trato na aula de hoje. Então, é daqui que eu printo e levo para lá, para a apresentação. Então, nós temos aqui os registros contábeis, as contas já todas formadas, só esperando o registro do valor respectivo. O balanço que vai ser afetado, no caso aqui o balanço orçamentário, na parte da receita, porque ele tem a parte da despesa, e o balanço patrimonial, né? Nós temos aqui também, e fechando na página 5 com a demonstração das variações patrimoniais. Então, esse tipo de contabilização vai movimentar 3 balanços: o balanço orçamentário, o balanço patrimonial e a DVP. Tudo bem? Então, a gente vai voltar aqui para a nossa aula. E agora sim, a gente vai dar sequência aos lançamentos contábeis de natureza orçamentária. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos, então, essas contas: previsão inicial da receita, receita a realizar, receita realizada. Se você está assistindo a minha aula pela primeira vez, essas letras que aparecem debaixo dos razonetes, a letra P, marca o estágio da previsão da receita. E a letra A, o estágio da arrecadação da receita, que é quando a receita chega aos cofres públicos. Alípio, qual é o lançamento que eu tenho que fazer quando, então, começa o ano, né, lá para o ISS, lá, tá? Isso como receita orçamentária. Então, vamos lá. Eu faço, então, esse lançamento aqui, ó. Debito a conta previsão inicial da receita. Deixa eu só marcar aqui para você. Previsão inicial da receita, aqui, ó. E credito receita a realizar. Esse lançamento, na verdade, ele é muito comum nas aulas que eu estou dando para vocês. Desde a primeira aula, volta e meia eu apresento esse lançamento. Então, esse é um lançamento clássico, né? O que muda é apenas a operação, tá bom? Quando eu faço esse lançamento, então, vai ser exportado eletronicamente pelo Sistema de Informação Contábil para compor o balanço orçamentário na parte da receita orçamentária, olha só. Então, o que vai fazer? O sistema já lança aqui a receita aqui, a tributária, tanto na previsão inicial quanto na previsão atualizada, e ele totaliza aqui os respectivos valores em receitas correntes. No caso aí, o valor é o mesmo porque eu só tenho uma fonte de receita. Se eu tivesse mais uma segunda fonte, ele iria então somar essas duas fontes e registrar aqui em cima, tá? Funciona assim. Eu não tenho receita realizada, tá? Portanto, o saldo a realizar aqui é 3.000 negativo. Por que 3.000 negativo? A letra C menos a letra B. Então, no setor público, o balanço orçamentário tem essa particularidade, tá? De começar do negativo, e à medida que a receita vai sendo realizada, esse negativo a tendência é ser reduzido e zerar, ou até se tornar positivo no caso de excesso de arrecadação. O que eu faço a partir daqui? A partir daqui, pessoal, eu tenho então somente que completar o nosso balanço com os respectivos valores, conforme eu estou fazendo aqui. Depois, eu tenho um subtotal com refinanciamento. Aqui também eu vou reproduzir o mesmo valor, do jeito que eu estou fazendo aqui. Quando você então estiver assistindo essa aula, novamente com o teu PDF, você vai preencher esse PDF da forma que eu estou preenchendo aqui. Isso aqui eu não tenho operação de crédito ou refinanciamento, então está tudo em branco, tá? E eu tenho aqui um outro total, que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então sai preenchendo isso aqui tudinho, tá? Essa linha aqui, déficit,
eu não vou preencher. Por quê? Porque, na verdade, essa linha déficit é quando eu tenho despesa maior que a receita realizada. Então, o balanço orçamentário ele é formado por duas partes. Essa parte que eu estou apresentando a você é a receita orçamentária. A outra parte é a despesa orçamentária. Então, o que eu vou fazer? Somar na parte da despesa orçamentária as despesas empenhadas e subtrair das receitas realizadas. Se as despesas empenhadas for superior às receitas realizadas, então vai haver um déficit. Então, eu colocaria exatamente aqui nessa linha. Tudo bem? Então, por enquanto aqui, eu não posso ou não devo preencher absolutamente nada. E assim ficaria o nosso balanço orçamentário na previsão da receita, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que ele ficaria na realização. Tudo bem? Vamos então passar aqui. Agora sim, a realização, tá? Bem, o contribuinte pega então como é que se diz, a notificação, né, gerou lá o imposto a pagar, no caso aí do empreendedor que trabalha com cinema, vendeu lá os bilhetes, calculou o imposto que ele deve para o ISS, que ele deve para a Prefeitura de Manaus, então recolhe isso nos cofres da Prefeitura. Quando ele recolhe isso, então a Prefeitura faz esse lançamento. Ela dá baixa na conta Receita a realizar e traz esse valor para a receita realizada, 3.000 unidades monetárias. E aí eu fecho o ciclo da informação orçamentária ou da informação de natureza orçamentária. Como é que isso fica lá no nosso balanço orçamentário? Veja que a coluna da receita realizada ela é preenchida. Consequentemente, o saldo a realizar vai ser zerado. Que eu falei ainda há pouco para você, tá? Se por acaso outros contribuintes continuarem recolhendo imposto sobre serviço, isso é apenas uma previsão, o valor aqui da receita realizada ele tende a ser maior do que a previsão atualizada. Isso vai fazer com que ocorra valores positivos aqui no saldo a realizar. Esse valor positivo é o que a gente chama de excesso de arrecadação. E é a partir do excesso de arrecadação que eu posso abrir créditos adicionais. Tá? E sobre créditos adicionais, eu falei, creio que na segunda ou terceira aula do primeiro módulo, assista lá como é a contabilização dos créditos adicionais. Bacana? E aqui também eu vou apenas preencher da forma que eu estou fazendo aqui o meu balanço orçamentário. Tá? Então você, quando for fazer esse exercício, você preencha da forma que eu estou fazendo aqui. Então aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. E aí eu fecho o meu balanço orçamentário. Tá? Então eu tenho esse cenário aí para a receita de ISS que não tem vencimento previsto em lei, regulamento ou contrato. Então finalizamos a parte da contabilização da informação de natureza orçamentária e aqui eu vou contabilizar a informação de natureza patrimonial. Vamos lá? Muito bem. Aqui eu estou no outro contexto, numa outra dimensão da contabilidade pública. Aqui eu preciso registrar o valor no patrimônio contábil. E esse patrimônio contábil é formado por ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Vai impactar o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais. Então, eu tenho uma conta aqui, que é muito comum no setor público, chamada conta única. E tem uma conta de resultado chamada impostos, taxas e contribuição de melhoria. A conta única, em termos de classificação contábil, é uma conta patrimonial, enquanto que a conta impostos, taxas e contribuição de melhoria é uma conta de resultado. Mas ambas, tanto classe 1 quanto classe 4, são contas tratadas pela contabilidade pública, no contexto do plano de contas aplicado ao setor público, são contas de natureza patrimonial. Não confundir classificação da conta em patrimonial e resultado com classificação segundo a natureza das contas no setor público, né? Além da classe 1
e da classe 3, eu tenho também a classe 2 e além da classe 1 e da classe 4, eu tenho também a classe 2 e 3 que, em conjunto, formam as contas ou as classes de natureza patrimonial. Dá uma olhadinha na minha primeira aula que eu falo um pouco sobre o plano de contas aplicado ao setor público e aí eu estabeleço essas diferenças, tá? Então aqui eu tenho a conta única. No momento em que então o dono lá do empreendimento do cinema, né, da rede de cinema, recolhe o ISS para a prefeitura, então a contabilidade orçamentária dá baixa lá, tira de receita realizada para receita realizada, e a contabilidade patrimonial, ela então faz um segundo lançamento, um lançamento paralelo, que é esse que eu vou mostrar para você agora, tá? Eu debito conta única e credito impostos, taxas e contribuição de melhoria, tá? Esse é o lançamento que eu faço, tudo bem? Aqui eu tenho um fato modificativo aumentativo. Por quê? O meu balanço patrimonial, que até então apresentava um patrimônio líquido que era zero, só com essa única operação ele vai a 3.000, ó. Aqui, ó. Então eu tenho essa conta única aqui, somente voltando, ela vai refletir o saldo dessa conta aqui, tá? Só ela, tá? Só ela. Com isso eu não tenho mais nenhuma conta no ativo circulante, também não tenho no ativo não circulante, e eu fecho o total do ativo no valor de 3.000. O meu passivo circulante eu não tenho obrigação, como também não tenho no meu passivo não circulante, mas tenho um resultado acumulado no valor de 3.000, fechando aqui o total do passivo. Alípio, como é que eu chego, como é que aparece essa conta aqui, resultado acumulado? Aqui, gente, é um processo de encerramento do exercício no setor público. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para você. Quando chega no final do ano, todas as contas classe 4 e classe 3 vão ser zeradas, da mesma forma que acontece no setor empresarial, em que eu preciso zerar as contas de receitas e de despesas. Muito bem. No setor público, ela tem uma particularidade. As contas que são equivalentes às receitas são chamadas de variações patrimoniais aumentativas. E as contas que são equivalentes às despesas, de variações patrimoniais diminutivas. No caso aqui, nessa operação, eu apenas gerei uma conta de natureza aumentativa, patrimonial aumentativa. No final do ano, então, ela vai aparecer com esse saldo aqui, credor, tá? Como é que eu zero essa conta? Aqui eu estou apresentando uma conta chamada superávit ou déficit do exercício. Superávit ou déficit do exercício, tá? Essa conta é uma conta transitória. A função dela é muito semelhante à conta resultado econômico do exercício, que é muito utilizado na contabilidade empresarial. Então, eu vou trazer o saldo dessa conta, impostos, taxas e contribuições de melhoria, para aqui, para essa outra conta, para superávit ou déficit do exercício. Como é que eu faço isso? No final do ano, então, eu dou um débito aqui, ó. Com isso, eu zero essa conta e dou um crédito aqui. Tá? Como essa conta é uma conta transitória, a conta permanente é essa aqui, ó. É aquela que a gente viu anteriormente. Resultados acumulados. Tá? Que é uma conta patrimonial que é classificada dentro do PL. Então, depois, eu tenho que zerar essa conta aqui, que é uma conta transitória, conforme eu disse, e trazer isso para cá. Então, essa conta, ao apresentar saldo credor, significa que houve superávit no exercício. Superávit decorrente de quê? Do ingresso desse recurso lá na conta única. Então, esses 3.000 é que vai aparecer aqui, ó, resultado acumulado. Tudo bem? Então, na verdade, essa conta resultado acumulado é uma conta destinatária do processo de encerramento do exercício, tendo como intermediária a conta superávit ou déficit do exercício. Bacana? Então, é isso que nós tínhamos em relação ao balanço patrimonial.
Mas, Alipe, onde é que vai aparecer a conta de resultado? Essa que você acabou de zerar. Bem, o próprio sistema contábil no setor público vai exportar, veja esse saldo, veja esse título aqui, ó, Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. Esse título veio exatamente daqui, ó, dessa conta aqui, ó. Então, é o mesmo título. Isso significa que ao registrar um valor aqui, ó, o sistema lê esse valor e exporta o saldo dessa conta para essa aqui, ó, e registra esse valor aqui, tá? Como eu não tenho nada aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, então eu tenho um total de variações patrimoniais aumentativas de 3.000. E aí eu fecho a minha DVP na parte das variações aumentativas, né? Eu tenho uma segunda parte da DVP, que é as variações patrimoniais diminutivas. Eu não tenho variações diminutivas aqui, tá? Somente aumentativas. Então, eu encerro a minha DVP dessa forma. Com isso, eu também encerro a aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula e já estou trazendo para você o QR Code aqui do meu canal no YouTube, que está aparecendo aqui na tela, tá? Então é só dirigir a câmera do seu celular, aparece esse QR Code, e também do meu Instagram, Professor Alípio Filho, que você pode me acompanhar por lá, tudo bem? Eu vou trazer em breve aqui também o acesso ao meu LinkedIn, tá? Para você então também acompanhar minha atividade profissional por lá. No mais, agradecer pela sua atenção, tá? Muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você. Reveja essa aula quantas vezes você quiser, tá? E faça o exercício da forma que eu orientei, tá bom? Então, na próxima ou nas próximas aulas, nós vamos tratar do registro contábil, da antecipação das receitas orçamentárias, que é um papo muito interessante. Mais para frente, a gente vai trabalhar sobre registro contábil de contratos no setor público, tanto a administração pública como contratante, quanto a administração pública como contratada, e mais para frente ainda eu vou mostrar para você como que é contabilizado a execução de um contrato. Por exemplo, a execução de um contrato de conservação e limpeza, de obras públicas, um contrato de publicidade, como é que isso é contabilizado no setor público. Fique comigo nessas aulas que você vai ficar craque em contabilidade pública, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima manhã, não sei qual horário que você me assiste agora, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.